Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente agora. Hoje é a terceira vez que a gente se reúne aqui no Clepsidra para fazer uma apresentação em vídeo, ao vivo. E hoje a gente tem um caso gritante de nepotismo. Eu estou aqui com o meu pai, né, Geraldino Alves Ferreira Neto, que está lançando agora a segunda edição do primeiro livro dele, chamado Wim Wenders, Psicanálise e Cinema, que sai agora pela editora Pontes, depois de ter saído pela Unimarco em 2001. Essa segunda edição visa trazer de novo esse livro, né, para o mercado, porque ele tinha se esgotado e era difícil mesmo nos sebos, né, encontrar cópias dele. E hoje então a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre Alemanha, cultura alemã, cinema alemão, entre guerras e, obviamente, muito Wim Wenders, né? Então eu gostaria de agradecer sua vinda, né? Muito obrigado mesmo, né? Poxa, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de produção dessa segunda edição e fiquei muito feliz de ver como eles puderam aprimorar a primeira edição, né? A capa tá linda, todo o trabalho editorial tá muito bacana e eu gostaria de aproveitar para convidar todos vocês, porque no sábado nós vamos fazer um coquetel de lançamento dessa segunda edição aqui no Sebo. Então venham para cá das 5 às 9, o Geraldinho vai estar aqui e a gente vai conversar com vocês, quem quiser dedicatória, pode pedir. A gente já está vendo esse livro por R$46. Tá? Então, para começar, eu gostaria de pedir para você comentar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre as outras coisas que você vem fazendo. A gente até com este livro que já está indo para a quinta edição, né, pela Pontes também, o 12 lições sobre Freud e Lacan. Então, gostaria de comentar um pouquinho assim, como é que está o seu trabalho atualmente, o que você tem feito, de forma bem livre, fica à vontade. Bom, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui na Clepsidra. E o motivo que é o lançamento da segunda edição do livro Wim Wenders, Psicanálise e Cinema, que foi lançado pela primeira vez em 2001. Por que dessa diferença de 15 anos para uma segunda edição? É simplesmente o fato de que a primeira editora que eu lancei, que foi a Unimarco, ela foi à falência, ela tinha os direitos do livro e ficou uma situação um tanto confusa, burocraticamente, de quem tinha direito, quem podia reeditar, enfim. O tempo foi passando e as pessoas reclamando e pedindo a reedição do livro, como foi dito há pouco. Difícil de encontrar em lugar nenhum, então resolvemos colocar de novo em circulação. Tinha gente pedindo até umas pequenas fortunas em sebo, né, pela primeira edição. Assim. Sim, teve um sebo que estava pedindo R$1.000 por um exemplar que ele tinha. Um livro de ouro. Exato. Pelo visto. Muito bem. O meu trabalho é como psicanalista, já estou nesse métier por volta de 40 anos. E foi num desses momentos que eu trabalhava aqui em São Paulo que eu tive a oportunidade de consultar a biblioteca do Instituto Goethe, onde o material sobre cinema em geral, sobre Wim Wenders especificamente, era bastante abundante. Então lá eu tive uma fonte muito rica para poder fazer essa pesquisa. Bom, o meu trabalho com consultório particular, sou professor de psicanálise em especialização, pós-graduação lato sensu, sou professor aqui na PUC, na semiótica psicanalítica, tenho um grupo de estudo, de discussão de cinema, lá em Campinas, onde eu moro atualmente, e grupos de estudos também sobre psicanálise, enfim, a minha vida gira hoje em torno da psicanálise, que é uma coisa que eu tenho muito prazer de estudar e sobre a qual eu sinto muito prazer também de falar. Ótimo. E quando que você sentiu que o Wim Wenders poderia ser um bom tema para um livro? Primeiro, o encontro com o Wim Wenders foi totalmente casual. Um casual que não é sem causa, naturalmente, mas que aconteceu por um fato inesperado. Uma professora da PUC, aqui de São Paulo, não lembro exatamente a data, deve ter sido aí, 1995, por aí.
ela organizou uma série de palestras sobre cinema, sobre diretores de cinema, e um deles era o Wim Wenders. Ela convidou uma pessoa para falar sobre o Wim Wenders e na véspera, bem na véspera, poucos dias antes, o sujeito caiu fora. E ela, que era minha amiga, me pediu, olha, por favor, eu preciso de alguém para fazer uma palestra sobre o Wim Wenders. Eu falei, mas eu não sei nada dele, nunca li nada dele, mal conheço um ou outro filme, mas não tem nenhum conhecimento. Eu falei, não, vai ter que ser, não pode, tem que ser você, alguém tem que ir, porque já está tudo divulgado. Bom, eu saí procurando assim, feito cego, alguma fonte, alguma informação sobre o Wim Wenders, e consegui naquele pouco espaço de tempo até agradar a plateia que assistiu. Não sei como que eles gostaram, porque eu não tinha nenhuma condição. Mas aquilo me fisgou de alguma maneira. E eu fiquei curioso. E continuei a ler e pesquisar sobre Wim Wenders. Passei a ver os filmes que estavam disponíveis por aí. Muitos deles a gente não achava, alguns só mesmo lá no Instituto Goethe. E eu fui sendo surpreendido pela postura do Wim Wenders diante da vida, diante da arte, enfim, diante do espetáculo horroroso da guerra que ele não tinha assistido pessoalmente, mas da qual ele sentia as consequências, porque era bem criança, nasceu praticamente quando a guerra acabou. Mas ele sentiu muito os efeitos desse momento terrível da história da Alemanha, então toda a obra dele é voltada para isso, para mais ou menos exorcizar aquilo que tinha acontecido, porque o povo alemão se sentia muito perdido, se sentia muito culpado, se sentia envergonhado diante do resto do mundo e não queria falar sobre o assunto, não queria falar sobre o assunto da guerra. Então, esse foi junto com mais dois grandes nomes do cinema alemão, do cinema novo alemão, que é o Herzog e o Fassbinder. Eles resolveram o trio de fazer um desafio, vamos falar sobre a guerra sim. O não dito não é bem-vindo. Então resolveram fazer uma obra e isso me chamou muita atenção. E quando eu comecei a ler, sobretudo ver os filmes dele, eu tive a percepção de que eles estavam mais ou menos articulados dentro do conhecimento que eu já tinha da psicanálise. Então eu resolvi fazer uma aproximação e eu acho que deu certo. Eu mesmo gostei do que eu escrevi. Mas, com certeza. E para quem não conhece o Wim Wenders, para quem não assistiu ainda nenhuma obra, mas tem interesse, ou para quem conhece, mas nunca leu a respeito, nunca se aprofundou, como é que você apresentaria o autor? Assim? Bom, Wim Wenders, então, é um homem extremamente sensível, é um homem muito voltado para a arte, para a poesia, para a música e, naturalmente, para o cinema, que é a atividade que ele mais desenvolve o tempo todo. Então, ele se sentiu muito mordido com toda aquela história da pós-guerra, com a infância que ele viveu ainda sofrendo por causa das limitações, não só de liberdade, mas sobretudo de uma vida muito fechada. A Alemanha ficou praticamente isolada depois disso. Então ele resolveu fazer uma crítica a isso, resolveu fazer uma represália a essa tradição que estava se formando na Alemanha, de vergonha, e de não se sentirem alemães as pessoas que moravam lá. Então ele resolveu, vamos resgatar isso, vamos trazer uma nova Alemanha para a tona e fazer com que as pessoas se sintam mais livres, mais à vontade, mas para isso era preciso fazer como que uma cirurgia nessa história da Alemanha, e foi o que ele fez com a arte e o cinema dele. Lendo o livro, a gente observa assim, um fio condutor, né, que permeia praticamente todo o percurso da narrativa, que vai usar a figura paterna como um ponto de convergência para vários assuntos, né? Então, tanto a representação dessa figura paterna anteriormente ao nascimento do autor, quanto a maneira como ele trabalhou isso nos filmes dele, dialogando com esse passado, né? É algo muito presente em cada etapa do livro, né? Queria começar falando um pouquinho sobre o que veio antes dele, né? Como que a cultura alemã, nesse período do entre guerras, lidava com essa questão da figura de autoridade, com
essa figura desse pai simbólico da cultura? Então, outra coisa que os alemães sentiam muito era uma orfandade. Sentiam órfãos, não tinham pai, porque o pai aqui significa aquele que representa toda a comunidade, aquele que é o chefe de governo, enfim, é o líder, que no caso falhou completamente em todas as expectativas que se podia ter a respeito dele. O sujeito que fez o que fez com a guerra, naturalmente negou tudo aquilo que seria uma função paterna. Então, os alemães se sentiram órfãos. Daí, acredito eu, que essa ênfase que o Wim Wenders deixa nos filmes dele, não sei se ele mesmo tinha muita consciência disso, mas essa busca de um pai. Depois da guerra, logo que os americanos restabeleceram a ordem na Europa, eles foram vistos como salvadores da pátria. Então, um grande número de alemães emigraram para os Estados Unidos, o Wim Wenders mesmo foi um deles, porque viam os Estados Unidos como, eu digo, salvador do verdadeiro país. Mas era uma pátria agora que eles escolhiam, que é uma pátria que eles estavam adotando. Era uma pátria adotiva e eles adotavam a pátria adotiva. Então, a ideia de um pai adotivo, né, que seria que ele queria substituir um pai que não funcionou, um pai que desenganou a todo mundo. Enfim, esse é o trabalho que ele quis fazer. Então, me parece muito pertinente, né, centralizar a análise dos livros que ele escreveu e dos filmes que ele dirigiu nesse sentido. Aí foi uma certa coincidência, né, talvez o Wim Wenders ou não concorde com isso, ou não tenha pensado, não tenha intencionado isso. Mas, justamente quando eu comecei a ver os filmes, eu vi que estava batendo exatamente com todo um contexto teórico que a psicanálise vem propor. Porque não é só depois da Segunda Guerra que a questão do pai se colocou em evidência. Isso já vem desde sempre. Bom, desde Sófocles, na clássica Grécia, levantando a história do Édipo. O que aconteceu com a história do Édipo? O pai abandonou o Laio, o pai abandonou o filho, tanto o pai como a mãe, o Jocasta. Colocaram o menino à morte, bebê. Então já houve uma grande falha, né, da função paterna dos dois, levados por uma certa expectativa, uma profecia, vamos dizer assim, né, de que esse menino teria um fim um tanto trágico e eles quiseram se livrar dele. Foi exatamente isso que eles provocaram a tragédia. Da mesma maneira que os pais praticamente colocaram a morte, ele não morreu, mas colocaram a morte, era para ter morrido. Da mesma maneira ele matou o pai depois uma espécie de uma vingança. Então a questão do pai na literatura grega, na tradição grega, reverte em que? Numa tragédia. Então a tragédia grega toda gira em torno disso. E depois, quem foi aproveitar mais essa história toda e colocá-la dentro de um contexto teórico da psicanálise foi o Freud. Então toda a linha central da psicanálise no Freud, posteriormente também no Lacan, visa sempre essa figura do pai. Porque se acredita que se a figura do pai não funciona, se a função do pai não é exercida devidamente, o que se espera é a loucura. O que se espera é a psicose. Foi o que a gente viu no episódio do nazismo, uma psicose coletiva. Até hoje tão explorada, até hoje tão pouco entendida, porque é algo que extrapola qualquer possibilidade, né, de pensar a capacidade do ser humano. Então, o desastre que a guerra provocou, que não ficou somente nos edifícios que foram destruídos, nos monumentos que foram destruídos, foi a própria singularidade do alemão, foi a própria personalidade do alemão. A subjetividade do povo foi tão destruída como todos aqueles edifícios que foram bombardeados. Foi essa a missão do Wim Wenders, tentar reerguer isso, tentar levantar isso. E de onde que ele partiu, né? Porque alguns críticos de cinema, eu me lembro do Krakauer, por exemplo, né, que escreveu um clássico, de Caligari a Hitler, já tentam mostrar como que os cineastas do período
já apontavam para o surgimento de uma lacuna que poderia ser ocupada por uma figura tirânica. Nós temos o Nosferatu, Caligari, enfim. E como se esses movimentos artísticos já estivessem temendo ou apontando para um caminho que depois iria desembocar no nazismo, né? Que figuras, de que formas o cinema, especialmente o cinema expressionista, né, da década de 20, lidou com essa questão e forneceu o que seriam esses protótipos do que depois seria essa figura do pai simbólico que o Wenders vai tentar reconstruir? Então, o Krakauer mantém uma tese que é bastante interessante, eu acho até pioneira, no sentido de que qual foi a causa do nazismo e da Segunda Guerra? Quer dizer, não foram causas sociais, não foram causas econômicas, não foi questão da inflação, não foi questão da desordem, era uma questão psicológica. Isto é, o povo estava como que psicologicamente já preparado ou esperando que isso acontecesse. Isso não foi só em algumas décadas, isso durou praticamente um século. A perseguição aos judeus, por exemplo, era uma tradição já que vinha se mostrando que ia acontecer, era antecipado o acontecimento. Bom, chegou no momento, Hitler se ofereceu para isso e acabou com essa espera, colocou isso em ação. Aí você cita alguns filmes, o Krakauer lê esses filmes como sendo já um começo, né, do nazismo. Então, vou pegar só alguns anos antes, de 1919 a 1933, quanto é que dá? Dá uns 14, 15 anos. Só isso, ele cita uma série enorme de filmes, não vou falar de todos eles. Pegar uns que me parecem mais interessantes. Só nos últimos 15 anos antes do nazismo. Então, em 1919, ele cita o filme do Gabinete do Dr. Caligari. Um filme interessantíssimo, certamente o mais clássico, o mais expressionista dos expressionistas. Os meus preferidos da vida. Não poderia ser diferente. Então, a história qual que é? A história de um psiquiatra que lê um tratado de hipnotismo do século XVII e resolve pôr aquilo em prática. Então ele começa a hipnotizar os pacientes dele e dá ordens hipnóticas para que eles fossem cometer alguns assassinatos que eram no interesse do psiquiatra. Bom, isso é uma maneira bastante clara de mostrar a falha paterna. Quando eu falo paterna, isso se refere às autoridades, aos pais propriamente ditos, aos médicos, aos psiquiatras, enfim, todos aqueles que têm uma função social, eles têm um papel de autoridade ou não, mas são um papel que corresponde mais ou menos ao papel do pai. Então, o que o Dr. Caligari fez foi exatamente isso. Ele negou a sua função social ali como psiquiatra, a função dele era outra. E se esconde atrás de um doente hipnotizado para cometer crimes. Mais uma vez, uma falha paterna que está envolvida aí. Pouco tempo depois, em 1922, aí aparece o Murnau, Nosferatu, o vampiro. O que era essa história do Nosferatu? Bem, resumidamente, é um sujeito que foi mordido por um vampiro e sai numa viagem em direção passando por toda a Europa, levando um monte de ratos ali dentro do navio. Eram ratos que estavam contaminados com doença, então ele espalhava a doença pela Europa toda. Outra vez, bom, qual é a finalidade, né, de alguém que tem uma função? De novo, esse pai que falha e que é um sujeito transgressor, que transgride todas as leis possíveis e imagináveis. Então, o Krakauer já vê nisso aí, mais ou menos, a antecipação da figura do Hitler, que saiu também distribuindo aí pelo mundo afora, sobretudo na Europa, todo um veneno que levou multidões à morte. Né? Só fazendo um adendo, assim, alguns críticos também chegaram a comparar a aparência do vampiro às caricaturas dos judeus na época. Né? Então, dizendo, olha, ele vem do leste europeu, ele vem trazendo a peste, ele vem trazendo a doença, e ele é, de certa forma, meio rato na aparência, né? Como os judeus eram também representados nos panfletos. Né? Exato. Então, já existe ali também, né, uma discussão sobre até que ponto também existe na própria aparência do vampiro, na própria maneira como ele espalha a peste pela Alemanha, né, já um
reflexo do antissemitismo que estava cada vez mais impregnado naquela cultura, né? Então, os judeus eram considerados ratos, eram consideradas as pessoas que traziam doenças para a humanidade toda, né? E eram culpados disso. 2 anos depois, 1924, volta o Murnau com um filme agora totalmente irônico, aí não dá mais para a gente ficar na dúvida. O filme chama-se A Última Gargalhada. Uma gargalhada mesmo, em cima do quê? Do personagem principal do filme, que não era uma pessoa, era o uniforme militar. E já é, então, uma alusão à guerra, aos militares que ele estava ali, com os quais ele fazia uma grande gozação, um desprezo muito grande, e que foi o que aconteceu logo em seguida. Né? Mas se ainda ficar alguma dúvida com relação a isso, essa premonição que o Krakauer via nesses filmes dessa época, então o último que eu vou citar, 1931, do Fritz Lang, que foi o primeiro filme falado dele. Então ele colocou como título do filme o seguinte: M, a letra M, tracinho, o vampiro de Düsseldorf. No meio do filme ele fala claramente na seguinte frase: todos nós somos assassinos. Bom, o que aconteceu? O ministro do cinema, que já usava na lapela a cruz suástica, proibiu a utilização desse título. Esse filme não pode se chamar O Vampiro de Düsseldorf. Então, aliás, o título original não era esse. O título é Um Assassino Entre Nós. Eu confundi aqui. O original, Um Assassino Entre Nós. Ele mandou tirar. Não pode dizer isso. E os caras perguntam, por que não pode ter esse título? Um Assassino Entre Nós. E o próprio ministro se denunciou e confessou. As pessoas vão achar que estamos falando do Hitler. Então não tem prova maior do que essa de que esse filme e os outros anteriores estavam denunciando já uma coisa que se sentia no ar, que estava para acontecer. Poucos anos, 30, 31, 2 anos antes da eleição do Hitler. Então o Fritz Lang foi mudar o título. E botou M, só a letra M. Inicial de assassino, né? Foi o único que rastro. Murder em alemão, né? É. Murder é assassino. E aí a assessora não percebeu isso, né? E colocou o título Um Vampiro entre nós. Só que não tinha vampiro nenhum no filme, não tinha nenhuma referência a vampiro. Portanto, fica claro que vampiro é esse de que se estava falando, né? Pedindo desculpas aos vampiros de estarem sendo pensados e utilizados dessa forma. Mas se comparou o Hitler com o vampiro, aquele que chupou o sangue de milhões e milhões de pessoas. Né? Muito bem. Então, nesse momento, você está falando das entreguerras, né? Nesse momento, a partir de 1919, antes de um pouquinho disso, o Freud já havia colocado toda uma teoria psicanalítica em função do conceito de pai. Como eu falei, a partir do Édipo, lá, o Laio. Então, a psicanálise vem exatamente utilizar esse mito do Édipo para dizer isso. O pai tem uma função. O pai não é só aquele que gera uma criança, ele é só o gerador. O pai é aquele que cuida, que exerce uma determinada função. Se ele falha nessa função, então espera-se o quê? Espera-se a catástrofe, espera-se a psicose. Na teoria psicanalítica, um bom pai, se o pai funciona, faz a sua função devidamente, ele faz pessoas que são, mais ou menos, que são neuróticos, mas são os melhores ainda que existem entre os outros que seriam os psicóticos e os perversos. Então, a figura do pai é fundamental para dar uma estabilidade psíquica nas pessoas, para elas poderem viver em sociedade. Então, tudo isso já foi se juntando aí, ao mesmo tempo, esses filmes que, de certa maneira, preveniam ou apostavam de que alguma coisa estava para acontecer, e a psicanálise já denunciando isso claramente. Tem que ser assim, a história toda mostra isso, porque essa busca do pai não começou aí.
com Vivendas e muito menos na história do nazismo. É um conceito que já vem procurado sempre na literatura, né, universal, sobretudo na literatura alemã. Essa figura do pai está sempre presente em tudo isso. E alguns textos, por exemplo, desde o Goethe, que utilizava essa figura do diabo, né, o pacto com o diabo, o Mefistófeles de Companhia Limitada, esses personagens não eram outra coisa senão, sobretudo, do pai. Um pai que já falhou por si mesmo. Quem sabe, se a gente recorrer agora ao demônio, a coisa fica um pouco melhor. Então, essa busca, né, essa citação de vampiros, de demônios, de pactos com o diabo, coisa assim, já era uma maneira de tentar resgatar uma coisa que já estava falha desde o começo. Então a história foi... Às vezes é o Byron, né, que vão buscar, às vezes é um astro do rock, né? Então, foi o homúnculo que tem um personagem também, que vira um ditador, né? O homúnculo, o Golem, tem vários, antes de ser, tem vários outros filmes que o Krakauer cita aí, como se fossem representantes mesmo, né, do Hitler e do nazismo. Aliás, esse filme que eu citei aí há pouco, né, de 1922, que é o Nosferatu, o personagem que faz toda essa viagem de navio, distribuindo os rastros, ele tem um nome que é muito parecido com o nome do Hitler, Ruther. O primeiro cara que escreveu Ruther com 2 textos. É demais, né? Não é possível que a coisa não já estivesse sendo pensada, né? Ou pressentida, que eu acho. E agora, assim, antes de fazer um vínculo com a maneira como o Wim Wenders deu continuidade, né, essa maturação ou retomada de uma figura paterna simbólica assim, na obra dele, queria retomar um pouquinho agora, pensando que ele nasceu, né, no fim da guerra, né, da Segunda Guerra, né, como é que foi o primeiro contato dele com o cinema, como que ele desenvolveu, né, a carreira dele, como que ele começou, que aí logo a gente volta a falar do tema do pai, agora pensando nele, né, como ele chegou lá. Bom, na infância dele, ele passou por uma experiência muito parecida com o que eu também passei, curiosamente, né? Ele ia ao cinema ver desenhos animados. E meu pai trabalhava no cinema, lá em Belo Horizonte, no cinema mais importante de lá. Então eu tive muita chance de ir praticamente todo domingo às matinês, que você dizia, para ver Carlitos, para ver o Gordo e Magro, para ver os Patetas, para ver desenhos animados de Walt Disney. Era isso que o Wim Wenders via. E o pai dele então chegou a dar para ele uma coleção de filmezinhos desses desenhos animados. Então foi o primeiro contato dele com o cinema. Isso aí por volta de 6 anos de idade, ele já estava interessado nisso. Um pouco mais para frente, aos 12 anos, ele compra, aliás, nesse momento o pai deu para ele um pequeno projetor, para ele poder ver esses filmes mais à vontade. Mas, para frente de 12 anos, ele compra uma pequena máquina de filmar, aquelas bem precárias, né, que ele pôde ter naquele momento. E ele começa a filmar. Era um bobina de 3 minutos cada uma, então ele fazia pequenas tomadas do alto do apartamento, filmava. Mas era um filme diferente, ele não ficava andando com a máquina, ele botava a máquina parada aí no lugar, e as cenas eram estáticas, não tinha nenhum movimento. Isso mais ou menos caracterizou toda a sequência dos filmes dele, que são filmes que não têm toda aquela característica dos filmes de ação americanos, que cada cena não pode demorar mais do que alguns segundos, para aquela coisa fixava ali até acabar a bobina. E a sua pergunta, como é que ele foi se interessando por isso, nesse momento o pai dele perguntou, mas por que você está fazendo isso? Por que você está filmando? Uma primeira resposta falou, não sei. Não sei. No segundo momento, parece que o pai insistiu, ele falou assim, eu sinto necessidade disso. Então, não dá para explicar, ele mesmo explica. Bom, a partir daí, ele continua assistindo filmes, milhares de filmes. Na época ele passou em Paris, ele via 8, 10 filmes por dia, de vários autores. Então o desejo dele com relação ao cinema já estava bem marcado aí. Mas na realidade o que ele queria era, através do cinema, cumprir aquilo que ele chamava, ou ele achava que era uma missão dele. Resgatar
a personalidade de uma nação, resgatar a singularidade, resgatar a subjetividade de um povo que ele mesmo sentia que estava completamente fora de lugar. Por exemplo, as consequências da guerra que ele sentiu, que ele viveu de perto, foi que na Alemanha as crianças não tinham brinquedo. A economia era de tal maneira que não havia brinquedo para as crianças. E ele tinha um amiguinho cujo pai era americano e que importava, trazia dos Estados Unidos os únicos brinquedos que chegavam às mãos dele. Ele ficava admirado, que maravilha a América. Deve ser um país maravilhoso, que produz esses brinquedos, né? Enfim, uma certa tendência dele por conhecer, ou querer conhecer a América como uma pátria adotiva, vinha por aí dessas lembranças de infância. E ele achava normal que Berlim e a Alemanha em geral estivesse ocupado por várias tropas de vários países diferentes. Achava que aquilo era normal, que era assim mesmo. Um dia ele se deu conta, o que esse pessoal está fazendo aqui? Né? E viu, bom, é a guerra. Bom, assim vai se formando nele esse desejo de exorcizar essa guerra, que estava na garganta de todo mundo, que ninguém tinha coragem de falar, da qual todo mundo se envergonhava, e que a Alemanha precisava voltar a ser o que era antes. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, que é bastante pessoal, né? Porque eu conheci o Wim Wenders basicamente porque amigos muito próximos falavam da maneira como ele incluía a música no cinema. Então, assim, como que é possível você conhecer melhor um músico que você admira por um determinado filme do Wim Wenders que tem praticamente um videoclipe inteiro dentro, que era algo que não era muito comum na época, né? E até hoje não é muito comum, né? Então, além dessa cultura dele, dessa possibilidade que ele teve de conhecer cinema, beber do cinema na França, no período que ele viveu lá, como que é essa relação do cinema dele com outras linguagens artísticas, especialmente a música? Né? Como eu falei, ele é muito sensível, então tudo que é de arte o toca muito profundamente. Mais do que a questão da música, toda a fixação dele é na questão das imagens. Ele era capturado das imagens, tomadas de imagens assim, até meio casuais. E escreveu um livro com esse título, Imagens, né? Onde ele fala das histórias dele, de como ele fazia as filmagens. Mas a presença da música, sobretudo do rock, é constante nas obras dele. Ele também adorava o rock, porque era a única música que ele escutava. Na infância e adolescência, bom, a Alemanha não tinha nada de especial com relação a isso, e como os Estados Unidos tomavam conta daquilo lá, eles jogavam rock para todo lado. Então foi a época que os americanos exportaram máquinas de fazer tudo. Tudo quanto é tipo de máquina de fazer, tinha lá. E as máquinas tocavam música, botavam o disco lá, mas só tinha disco de rock. Então ele ficou realmente fascinado pelo rock. Não, ele fala claramente, não pela qualidade da música. Não é que ele achava aquilo tão bonito, mas era a única que ele tinha e que na juventude dele fez com que ele participasse de momentos agradáveis. Ele até achava que uma outra qualidade do rock é o fato de que, diante do rock, você não pode ficar parado, você tem que mexer, o corpo todo entra em jogo, né? Para ele era uma coisa deslumbrante, né? Mas não é só o rock, né? A maioria dos filmes dele traz grandes bandas de rock, grandes nomes do rock, mas não é só isso. Por exemplo, fez um filme inteiro sobre o fado. O Céu de Lisboa, o conjunto Madrideus, que é uma maravilha naquele filme, né? E a música caribenha, né? Buena Vista, o filme todo, do começo ao fim, é música. Bom, ele se deliciava com isso, né? E qual de nós não acha isso uma descoberta tão profunda? Agora, a dança também, a dança, a pina, então, a arte em geral para ele, né? É o que interessa, e é de que ele vive e que ele acredita que é isso que pode salvar a humanidade. Tem que ser por aí. Então, retomando agora um pouco a discussão anterior, né, de, assim, do que veio antes em relação a essa fissura psíquica, cultural, em relação às figuras de autoridade, em relação
essa figura paterna, coletiva, social. De que forma a gente pode mostrar que esse é um tema importante na obra do Wim Wenders? Como que ele lida com essa questão nos filmes dele? Que isso é um tema importante, não tem dúvida nenhuma. Independente da maneira como eu li isso e como eu articulei isso. Né? Porque me pareceu, depois de uma sequência de filmes que eu tinha visto, que havia uma coincidência muito grande com as propostas do Freud e, sobretudo, depois do Freud ainda, com as propostas do Lacan. Quer dizer, eu acho que o Wim Wenders quase que antecipou o Lacan, né, no desenvolvimento que o Lacan deu essa questão do pai. Porque as 3 fases do trabalho do Wim Wenders, todos os críticos colocam que houve 3 fases iniciais, que seria a primeira fase dos primeiros filmes que ele fez na Alemanha, logo depois de formado. Depois teve uma segunda fase, os filmes que ele fez nos Estados Unidos, e uma terceira fase, novos filmes que ele faz na Alemanha. Então são 3 momentos que ninguém discorda disso, é evidente, a coisa é clara que passou por esses momentos. Eu vendo as características desses 3 momentos do trabalho dele, eu tive uma sacada, que eu acho que isso aqui corresponde mais ou menos aos 3 tipos de pai. O Lacan desenvolve bem os conceitos de pai real, pai imaginário, pai simbólico, né? Porque o pai, como eu disse há pouco, não é só o genitor é o pai real, mas nem sempre é o pai verdadeiro. Você cuida, você assume. O pai imaginário é aquele que nós gostaríamos que fosse o pai, porque a gente tem algum outro que a gente vê por aí. E o pai simbólico é aquele que realmente assume a sua função, que é a função da fala, da palavra e, portanto, da lei. Aquele que assume a lei, assume o filho e interdita esse filho ao acesso à mãe. A proibição do incesto e por aí. Então, é uma lei que está aí, que competiria ao pai. Mas não é o pai, o homem, o marido. É a função paterna. Porque essa função paterna, tanto pode ser feita, deve ser feita pelo pai e pela mãe, e qualquer autoridade que queira, né, se colocar como responsável por alguma coisa. Então, quando eu comecei a ler e ver os filmes dele, eu vi claramente que havia uma relação muito profunda entre a segunda fase, que é do pai, que é o pai imaginário, aquele que é adotado, porque nessa fase, os 2 filmes principais dele exatamente versam sobre o pai adotivo, que é Alice nas Cidades e Paris, Texas. A figura central ali é o pai, são pais adotivos. Então, muito curioso isso, porque essa insistência. Passe para a última fase, a terceira de novo na Alemanha, aí vem aqueles filmes dos anjos, aqueles filmes maravilhosos, metafóricos, tal. Asas do Desejo, Asas do Desejo, Tão Longe, Tão Perto. Então, o que eu vi ali? Ele está colocando os anjos como que? Os representantes da verdadeira lei. Eles são representantes de Deus, então é a lei. Então, agora seria o pai simbólico, aquele que tem a palavra, que mantém a palavra, aquela palavra que foi conspurcada pelo Hitler, pelos nazistas e coisas do tipo assim. Aí ficou faltando a primeira fase, né? E o pai real? Onde é que estaria o pai real? Esse eu interpretei, da meu modo, como sendo o primeiro filme comercial que ele fez, que se chama O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Então, nesse filme, aparece uma história um tanto interessante. O medo do goleiro, bom, trata-se de um jogo de futebol, onde o jogo não interessa propriamente dito, mas o goleiro é expulso, e o goleiro não sabia o que fazer, não tinha emprego, saiu perambulando e encontra uma mulher, que ela era bilheteira do cinema, e se interessa por ela. Bom, os 2 começam a ter um caso, e enquanto depois eles estão transando, ele simplesmente vê uma cordinha pendurada num pingente assim da cortina. Ele acha que teve uma ideia boa, pegou aquela corda, enforcou a mulher e matou. Sem mais nem menos, tudo tinha brigado, discutido, quer dizer, uma morte banal, totalmente banal. E ele sai dali sem nenhuma culpa e não é perseguido pela polícia. Mas, quando eu vi o título
do filme a angústia do goleiro, não é o medo do goleiro como foi traduzido aqui no Brasil. O original é a angústia do cara, até conversei com você a respeito disso. Né? E em Portugal a tradução foi exatamente essa, a angústia do goleiro. Eu acho que eles fizeram a tradução, no meu modo de pensar, mais adequada. Então, quando a gente fala de angústia, da psicanálise significa angústia de castração. Quer dizer, essa angústia existencial que os filósofos existencialistas tanto falaram. E uma morte assim, estúpida, o meu modo de pensar, se referia certamente ao Hitler, que não teve só uma morte que ele causou, foram milhões, sem nenhum motivo, algum motivo torpe, vamos dizer assim. Só porque os caras eram judeus, ou que eram homossexuais, ou porque eram não sei o quê. Ciganos, de todo tipo. Então, eu vi ali uma representação do pai real, que matou estupidamente, banalmente, né, e ficou incólume, não lhe aconteceu nada. E é interessante que é o primeiro filme comercial dele. O primeiro filme comercial dele. Ponto de partida, vamos dizer. Exatamente. E depois veio os outros que me pareceu o pai imaginário e o pai simbólico. Entendi. E você compararia o processo, né, o percurso, a trajetória cinematográfica dele, estabelece um paralelo com o percurso da análise psicanalítica? Sim. Foi outra comparação que eu fiz, que me parece muito clara, né? Aquilo que ele fez como cineasta foi um processo de análise, um processo de cura. Vamos chamar isso de exorcismo, vamos chamar isso de catarse, né? Como aconteceu em toda a história do teatro e do cinema. Era um momento para ele, inclusive, para ele também. Isso serviu muito para ele, e dá para a gente ver como é que ele foi evoluindo durante o trabalho dele. Desde o começo, onde as pessoas não se encontravam, as pessoas não se conversavam, homens e mulheres se encontravam, não faziam sexo, era um certo mutismo, um distanciamento, não havia afeto nenhum. Isso foi evoluindo durante o trajeto dele. Depois veio os filmes onde o amor já entra em Paris-Texas, a questão, as pessoas se aproximam, homens e mulheres se juntam com maior facilidade, trocam ideias. Depois os filmes sobre os anjos, enfim. Houve uma evolução pessoal dele, mas eu achei que a proposta dele, porque a obra de um autor não é só do autor, ela participa de toda uma cultura na qual ele está inserido. Então eu achei que ele estava fazendo uma análise também, uma terapia de todo o povo alemão, de toda a nação. Eu acho que eles devem ter gostado muito desses filmes lá, porque era alguma coisa que estava presa na garganta deles, e ele falava, porque ele, juntamente com o Fassbinder, que eu citei, e o Herzog, eles faziam questão de não esquecer cenas durante os filmes em que aparecia a guerra. A guerra não era comentada explicitamente, mas era subliminarmente mostrada aqui e ali, às vezes sem ter nada a ver com o contexto do filme, mas era para mostrar, olha, teve guerra, nós precisamos sair disso. Então, foi um movimento assim, de libertação, né, do povo alemão, e não só do povo alemão. Isso aqui deixou o mundo todo em sobressalto. Acho que, embora hoje haja tantos filmes sobre o nazismo, mas não são filmes que, como no caso do Vedas, tentam levar as pessoas a uma nova esperança de uma Alemanha nova, que pudesse não precisasse mais ter vergonha de si mesmo, nem sentir culpa do que a maioria das pessoas que vivem lá hoje não foram responsáveis pelo nazismo, mas se sentem de qualquer maneira. Né? E pensando assim, que houve então esse legado terrível, né, de uma falha da função paterna na sociedade alemã, e que o Wim Wenders, ele parte desse pai real, assassino, né, e depois a gente tem alguns filmes como Alice nas Cidades, em que até uma amizade de um adulto com uma criança já começa a desenvolver um pouco, talvez, essa questão do pai imaginário. Assim. O que ele oferece para a cultura alemã como o pai simbólico? O que a obra dele apresenta como uma sugestão, talvez, de cura para essa lacuna que fica dessa falha anterior? Eu acho que a própria experiência dele, né, nos Estados Unidos, ele foi nos Estados Unidos
com muita esperança, com muita expectativa de que aquilo era a grande pátria, era o povo rico, era o povo legal e tal. Fez filmes lá, mas nunca se tornou americano, ele nunca cedeu, né, nos seus princípios, inclusive em relação ao cinema americano. E que no final, o que ele sentiu lá nos Estados Unidos, naquela pátria que ele adotou e que o adotou também, foi uma grande decepção. Uma grande decepção. E o que ele faz então? Volta à Alemanha. Nesse momento que ele mostra e agora coloca os anjos e fala, olha, é possível a Alemanha voltar à ordem, à lei, né, e as pessoas poderem conviver harmoniosamente, amorosamente, afetivamente, enfim, coloca lá os anjos nessa função. Quer dizer, a lei é o simbólico. Esse é o pai simbólico, é aquele que obedece à lei. Então ele propôs uma Alemanha diferente, uma Berlim diferente, embora ocupada por anjos e demônios, mas ele deixa claro que no caso do filme, os anjos bons predominaram. E que a função, então, era expulsar os anjos maus. E quem eram os anjos maus? Dizia ele, eram aqueles militares nas suas motocicletas, nos seus carros, com metralhadoras. Bom, esses era preciso esquecer isso e botar a esperança da vida mais para frente. E assim, pensando que tanto Hitler quanto as forças de ocupação são pessoas reais, né? Será que quando ele coloca os anjos como uma possível solução, é possível dizer que ele está apostando talvez na cultura como substituta das pessoas, como o referencial do que seria a lei, do que seria esse pai simbólico, como se fosse mais interessante apostar nos valores e não nas pessoas, ou talvez isso seja viajar demais, assim? É uma coisa interessante que, depois da Primeira Guerra, que trouxe também uma grande catástrofe para a humanidade, o Weber não participou, naturalmente, mas, por exemplo, o Freud participou. Então, a gente vê que Freud, de início, antes da guerra, ele era um sujeito otimista. Ele se sentia muito feliz e muito realizado com as análises que ele fazia nos pacientes dele. E ele ficava orgulhoso quando esse paciente era assim, 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 melhorou, tá. Mas depois da guerra, ele passou a ser pessimista, ou melhor, realista, vendo que a humanidade é assim, marcada, né, pela pulsão de vida e pela pulsão de morte. Aliás, o conceito de pulsão de vida e de morte, ele escreveu logo depois da Primeira Guerra. Ele chegou a essa conclusão que a humanidade, nós somos marcados por uma tendência agressiva, destrutiva, mas também temos um lado muito bom, que é de manter a vida. Bom, depois da Primeira Guerra, então houve vários movimentos muito importantes aí que mudaram muito a cultura. Tipo, os movimentos feministas começaram a aparecer por aí. O socialismo surgiu a partir exatamente desse momento, uma outra visão, né, política, inclusive. A psicanálise aparece aí. Enfim, essa Primeira Guerra trouxe esses inconvenientes. O Wim Wenders recebe o resto da Segunda Guerra. Parece que a humanidade não tinha aprendido ainda com a primeira, né? Então essa repetição de algo que volta a marcar o lado ruim, né, do ser humano, o lado destrutivo. Então, trazendo isso, ele quer exatamente mostrar isso. É possível, de novo, a gente se levantar. Então, é possível que a lei impere e colocar anjos vindos do céu foi uma metáfora, naturalmente, que ele fez para dizer, olha, todos nós somos anjos e demônios. Havia ali, entre aqueles anjos dos dois filmes, alguns que eram maus, alguns que eram bons. Mais ou menos como acontece nos contos de fada e na mitologia, onde personagens diversificados aparecem, para mostrar para as pessoas que nós somos assim mesmo. Quando as crianças escutam contos de fada, onde tem a bruxa e tem a madrinha, a fada, não, é assim mesmo. Então eu não preciso me assustar com o lado ruim que tem dentro de mim, porque também tem o lado bom. Então seria uma maneira de influenciar a cultura, fazer com que a pátria alemã,
que teve tantos nomes importantes, tantos filósofos importantes, tantos músicos importantes, e o próprio Freud, literatos importantes, né, como Goethe, como ali. Bom, isso pode ser restabelecido. Isso não se perde simplesmente por causa de uma guerra, que é uma comoção assim, um tanto fora do esperado. Né? Alguma coisa que vem desestabilizar uma situação que tem o seu movimento mais estabilizado depois, quando as pessoas querem mudar porque não querem que continue aquela situação. Aliás, essa palavra é preciso mudar. Está em quase todos os filmes do Viviane. Em algum momento aparece. É preciso mudar, e nós somos dele. Essa busca por mudança. E que mudança é? Mudar o que era antes. O que era antes não dava mais para colocar. Né? Até existe no livro uma discussão, assim, um trecho que eu achei bem interessante, que é um questionamento, né? Como é que a mesma cultura que nos deu o Goethe, o Einstein, o Marx, nos deu o Hitler também, né? Então, mas não tem nada a ver né? uma coisa com a outra. Como é que você conjuga tudo isso, né? Mas o próprio Wim Wenders, sendo um homem do 20, né, agora do século XXI, ele está ciente da psicanálise também. Sim. Então, assim, ele fala sobre a psicanálise, ele comenta a psicanálise. Você acha que isso é algo consciente, o uso desses elementos na obra dele? Sim. Ele tem uma afirmação interessante, onde ele diz assim, na França tudo é sociologia, na Alemanha tudo é psicanálise. É uma das frases dele, eu não sei bem como ele concluiu isso, mas ele fala isso. E ele cita o conceito de inconsciente muitas vezes. Alguns filmes dele foram feitos assim, como se fosse uma associação livre, que você vai deixando o inconsciente levar. Alguns filmes ele não tinha script, não tinha roteiro. O filme ia sendo feito assim à medida que as coisas aconteciam. Então ele ficava meio angustiado, ele ia dormir, pensando que no dia seguinte eles iam acordar, era uma equipe toda, que era paga, inclusive, ele não sabia o que ia fazer. Então ele reunia as pessoas, como é que vai ser a história? Como é que vai continuar a história? Então ele chama isso de deixar o inconsciente se manifestar por si mesmo e fazer um método igual ao que se faz da psicanálise. Não tem que pensar nada antes, não tem que preparar nada antes, deixa que o inconsciente vai ditando o seu verdadeiro caminho. O inconsciente é o assistente de direção. E tem um dos filmes dele, não estou lembrando exatamente qual deles, se era O Estado das Coisas, um desses filmes aí, que ele fecha o filme mostrando um livro de psicanálise lacaniana, de uma psicanalista, Maud Manoni, que eu não sei por que motivo naquela época ele colocou aquilo, alguma referência a ela, não tinha nada a ver com o filme, mas sei lá, Maud Manoni, uma psicanalista lacaniana. Por que ele citou isso? Bom, que a psicanálise era muito conhecida, ele sabia filosofia que ele estudou, em certo tempo, semiótica que ele estudou, psicanálise que ele cita com bastante frequência. Então é um sujeito assim, bastante interessante para a gente, que é psicanalista, querer fazer um estudo de alguém que sabia do que estava falando. Bacana. E, bom, o livro saiu originalmente em 2001, né? Ele está sendo agora relançado. Nesse intervalo de tempo, você acha que alguma das produções dele se relaciona com a obra dele lançada até então? Ou você acha que é um novo ciclo, é um outro trabalho? Sei. Bom, eu acho o seguinte, como eu peguei as 3 primeiras fases, que são uma coisa de todos os críticos dele, eu me restringi a trabalhar aquele período. Mas se você pergunta se depois disso ele teve alguma recaída, voltou ao que ele tinha trabalhado antes, que ele fez um filme em 2005 chamado A Estrela Solitária. Esse filme é praticamente um remake do Paris, Texas. A história é exatamente a mesma. Enquanto ele refez um daqueles filmes, bom, é que eu acho que ele não superou o primeiro, que o primeiro é insuperável. Paris, Texas é um filme que, por mais que você tente fazê-lo de novo, não fiquei. Mas enfim, foi
É o único tema que ele retomou. Mas eu sugeri, aí no livro, depois dessas 3 fases clássicas dele, eu sugeri que ele estava entrando numa 4ª fase, que não se relacionava às primeiras. Foi uma 4ª fase onde ele começou a fazer filmes sobre música, como Buena Vista Social Club e esses outros que você citou aí. Né? São uma fase em que eu fiz uma reflexão assim, uma coisa totalmente minha. Né? Bom, depois de ter feito aquele percurso todo, se libertado da guerra, e ter feito filmes de anjos que voam, ele aprendeu a voar também. E deixou agora que a música apareça, que os filmes sobre arte apareçam, o balé apareça. Ele está mais solto, é nesse ponto que eu acho que houve uma mudança pessoal grande nele. Os primeiros filmes foram bem temáticos, bem pesados alguns, bem densos, e agora ele está mais solto, mais livre, mais lúdico. Como que voltou à infância dele, né? E continuou com o cinema. Fez alguns filmes, inclusive, em parte, pelo menos aqui no Brasil, como O Sal da Terra. E o outro filme, como é que chama? O Espelho da Alma. Lindo, lindo filme. Então, ele continua livre na sua produção, mantendo a sua tradição como autor e produtor, sem se submeter a toda uma indústria americana do filme que sufoca e praticamente impede as pessoas de pensarem. Não só os cineastas, os que fazem os filmes, como as pessoas que assistem. Eu acho que não só ele, né? Porque se a gente for ver, pegando um gancho, né, dessa análise, a própria música alemã, até quase o fim da década de 70, os músicos tinham praticamente vergonha de cantar em alemão. Eles começaram a se soltar e a cantar em alemão no krautrock, no final da década de 70, depois na New Wave da década de 80. E aparentemente os artistas alemães hoje também, por mais que tenham essa consciência da guerra, do passado, do legado terrível que a Segunda Guerra deixou na cultura, na sociedade deles, existe também uma vitalidade, né, um frescor muito grande. Né? Nós sabemos que é um dos lugares mais tolerantes do mundo hoje também, apesar de não ser um lugar perfeito, obviamente. Né? E eu acho engraçado justamente nesse momento ele dá tanta atenção para a música, para o Caribe, para o fado, né? Como se ele tivesse quase que se libertado também. Né? Então, é interessante notar que, na época, logo depois que o cinema novo entrou em ação, muitos intelectuais alemães, muitos cineastas, muitos psicanalistas fugiram da Alemanha, se exilaram da Alemanha, foram para fora, e alguns deles se recusavam a falar a língua alemã. O Fritz Lang é um deles. Ele se recusava, de tanto ódio que ele teve ao nazismo, abdicou da própria língua alemã. É uma coisa vergonhosa e inacreditável. Né? E agora eles estão recuperando exatamente. Acho que é um efeito cultural muito grande que o cinema novo alemão é um pouco responsável por isso. sim. Muito obrigado. Bom, eu muito obrigado. É um prazer falar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. O Wim Wenders realmente um dos grandes mitos do cinema alemão. Eu acho que não é à toa que ele está ali sempre sendo alçado junto com o Fassbinder, com o Herzog. E eu acho que, particularmente, eu gosto de tratar dele, especialmente porque eu tenho muitos amigos que apreciam a obra dele, né? Dentro até da subcultura gótica, se você for ver, ele é muito apreciado, né? Especialmente por filmes como Asas do Desejo mesmo, né? E eu gostaria de agradecer demais, né, a sua presença e reforçar que no sábado agora a gente vai estar de volta aqui no Clepsydra para fazer o lançamento da segunda edição do livro sobre o Wim Wenders, Psicanálise e Cinema e Psicanálise, né? Psicanálise e Cinema. Psicanálise e Cinema, então certo. Então. E a gente vai estar aqui das 5 às 9, né, com um coquetel para receber todos vocês, são todos convidados.
e a gente pode estender muito esse bate-papo, que isso aqui é um bate-papo de alguém que leu o livro com alguém que escreveu o livro rapidamente, assim, porque tem muito assunto ali sendo tratado e aprofundado. Então, obrigado a todos que curtiram, obrigado a vocês que curtiram, ajudaram a divulgar, e obrigado de novo. Valeu, um grande abraço. Abraço, até mais.